A crucificação, uma perspectiva médica. Eu acredito que o sofrimento de Cristo e a demonstração do tipo de aflição fisiológica sob a qual seu corpo humano estava são manifestos no jardim do Getsemane, onde é descrito que ele estava suando sangue. E lá está bem documentada uma condição médica em que pacientes que estão sob uma enorme quantidade de estresse emocional e fisiológico podem passar, suar sangue por causa de estouro de pequenos vasos sob as glândulas. O chicote. O açoite envolveu o uso de chicote curto com peças geralmente de metal, às vezes ossos, às vezes peças de porcelana envolvidas nessas tiras de couro, que eram utilizadas para rasgar normalmente as costas, os ombros e as pernas das vítimas. E as primeiras chicotadas rasgam uma parte específica do corpo, cortando a pele, a gordura, mas eventualmente, uma vez que as camadas externas se abram, elas começariam a chegar aos músculos e tendões. E, naturalmente, ao longo do caminho, elas cortam todos os vasos sanguíneos de suprimento daqueles tecidos. A coroa de espinhos. A planta que foi descrita, na verdade, tinha um espinho muito longo, não os espinhos pequenos que pegaríamos de uma roseira. Estes eram espinhos de, normalmente, 1,5 polegadas ou 2 polegadas de comprimento. O couro cabeludo é uma das porções do nosso corpo com maior número de vasos sanguíneos. Há vasto suprimento de sangue lá em cima. Então, ter aquele espinho empurrados até a placa bone teria passado por todo o couro cabeludo, provocando uma enorme perda de sangue. Eu vi pessoas que sangraram até a morte por apenas uma lesão do couro cabeludo. Portanto, não é uma lesão pequena ter dezenas dessas coisas empurradas para dentro do seu couro cabeludo, de modo que isso teria causado a perda de mais sangue. Carregando a cruz. Normalmente, quando a vítima tinha que carregar uma cruz, era descrita na literatura, melhor dizendo, na literatura romana, que ela levava uma barra horizontal. E a barra horizontal, sozinha, era estimada em 50 quilos. E, obviamente, se seu braço está preso aqui, agarrando em cima da barra transversal, e você cai, você precisa de ajuda para se levantar. Você não pode se levantar sozinho simplesmente, porque não há nenhuma maneira possível, sem os braços, para se levantar. Então, ele teria precisado de ajuda para se levantar. Se ele caiu, existe uma grande chance dele ter batido o peito, o que, então, poderia contar com a possibilidade de uma lesão cardíaca. Os cravos. Anatomicamente, podemos considerar o pulso como parte da mão. E assim que os pregos foram colocados entre o rádio e a ulna, nessa posição que se encaixa na definição de estar na mão. E é em uma posição que o prego vai rasgar para fora, porque você tem que ter um sólido ponto de fixação. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos é que o nervo médio passa exatamente através daquela parte especial do pulso. De modo que a destruição ou choque do nervo teria provocado enorme dor. Cada vez que você tentasse tomar um fôlego, você estaria agonizando. Você estaria empurrando os pés em dor, o que naturalmente dói. E então, você estaria pendurado e os braços em dor. E assim você alterna de uma dor excruciante e agonizante, sem posição de conforto. A lança. Portanto, mesmo se ele sobrevivesse à presente crucificação, ele teria que sobreviver ao que me parece ser uma lesão letal da lança. Isso define se ele estava vivo ou não. O que é descrito é uma grande quantidade de água e sangue. E implicaria tanto uma infusão pleural quanto uma infusão de pericárdio. E o sangue teria que vir de uma artéria pulmonar, veia pulmonar, aorta, veia cava ou do próprio coração. Nenhuma dessas lesões, a menos que fosse tratadas imediatamente por um cirurgião do trauma, como eu, com todos os avanços e equipamentos que temos, poderiam ser resistidas depois de alguns minutos. Cristo, como Filho de Deus, poderia ter sobrevivido a qualquer coisa. Ele escolheu manifestar-se como um ser humano naquele período da história.
E ele permitiu-se morrer. E como humano, naquele momento, ele não poderia ter sobrevivido a essa série especial de traumas. E isso não é possível. Cristo é Deus. Ele poderia ter sobrevivido a tudo, e ele escolheu ser Cristo, o homem, naquele período da história, para morrer pelos pecadores. E pela autolimitação de permanecer sendo humano, ele morreu. Ele não sobreviveu ao evento. Eu estou profundamente impactado por isso. Como eu percebo que o preço que ele pagou foi algo que eu nunca teria estado disposto a fazer. Provavelmente por ninguém. É muito difícil para mim mesmo cantar música sobre a cruz, mesmo em adoração. Pois eu realmente entendo o que ele pagou, o preço que ele pagou.